Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar 7 dicas, entre elas dicas de costura e de modelagem para facilitar, deixar a sua vida mais prática nessas áreas. Eu sou Lara Rogero, designer de moda e professora de modelagem e costura. Se você gosta desses temas, gosta dos vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. É só clicar no botão vermelho logo abaixo do vídeo. A primeira dica que contempla costura e modelagem é da margem de costura. Eu gosto de fazer margens de costura mesmo, de um papel mais grosso, você já deve ter visto em vários vídeos meus, de medidas diferentes, 1 centímetro, 1,5, 2, 3, 4, para que eu coloque ou no molde ou no tecido na hora de cortar. Eu fazia as minhas margens com esse papel mais grosso. Você pode usar um papel mais grosso, por exemplo, esse de 4. Aí uma aluna minha, que é muito talentosa, me presenteou com margens de vários tamanhos forradas, ó. E aí tem margem de 1 e você vai colocando no seu molde. Essas margens facilitam muito, deixam o corte mais prático, porque ao invés de eu pegar a fita métrica e ter que colocar 1,5, 1,5, 1,5 com a fita, eu coloco simplesmente na margem que já está toda certa, está toda com 1,5 e faz com que isso fique muito mais rápido, com que esse processo fique muito mais rápido. Outra dica que eu dou é colocar o nome e os dados no molde que você está fazendo. Seja seu ou seja para uma outra pessoa. Porque assim, você sabe qual tipo de molde que aquele molde é, por exemplo, é um corpinho com manga, para receber manga, um corpinho já que é para ficar sem manga, e a data também, porque eu estou com pressa, eu peguei um molde para fazer uma blusa, por exemplo, interpretar, e pode ser um molde que eu fiz há 1 ano, aí pode ser que as medidas tenham alterado, as medidas de busto, de cintura, e aí eu posso ter emagrecido, posso ter engordado, eu preciso saber e fazer essas alterações. Por isso, para que você não faça o molde errado também, pegue o molde, eu tô fazendo de uma cliente, pegou o molde da outra sem querer, é importante colocar o nome, a data e os dados das medidas da pessoa que você está fazendo. Para modelar, é fundamental saber utilizar o esquadro da maneira correta. O esquadro, quando você coloca um lado dele em uma reta, ele te dá um ângulo de 90 graus perfeito. Ele te dá uma reta perpendicular. Na modelagem, o esquadro deixa os processos mais rápidos, mais práticos do que você ter que medir novamente. Mas mesmo assim, é bacana conferir tudo que você esquadrou, porque se tiver com a reta 1 milímetro afastada, 2 milímetros, e essa reta for longa, por exemplo, para fazer uma calça, você pode errar o seu molde todo, pode ficar com a linha toda torta, e aí o que resulta? O tecido pode torcer, por exemplo, sabe aquelas calças que a costura é torcida? Pois é porque tá fora do fio, pode ser que a reta do molde não estivesse certa. Esquadrar bem é imprescindível para a modelagem, mas para o perfeccionismo, depois de esquadrar, é interessante conferir as medidas que você esquadrou. Ainda falando de modelagem, se você tem um molde básico, esse molde básico está bom, já está com todos os ajustes, você já fez a tela, já provou, você vai guardar esse molde básico seu. E para fazer uma nova blusa, não é preciso fazer outro molde básico, fazer de novo os ajustes. Você pode copiar o seu molde. Você tem que marcar ao redor do molde uma folha e marcar os pontos mais importantes com piques. Piques nas pences, no vértice das pences, em cada perna da pence, para que você contemple os pontos importantes, os pontos fundamentais do molde. E aí você pode copiar e fazer
só a interpretação de modelo, já que aquele molde já está ajustado, já está bom em você. Copiar o molde então, ter um molde bom, um bom molde base, copiar o molde com os dados, você já sabe que os dados estão lá, é uma outra dica de modelagem. Na hora da costura, o que eu faço sempre aqui no meu ateliê é colocar a linha. Eu compro o cone porque, ainda mais pra mim, que aqui no ateliê é muito usado, as linhas são muito usadas, eu compro o cone porque ele dura mais. E pro cone não ficar sambando, não ficar andando na mesinha de costura, não ficar andando no chão, eu coloco ele no chão, que fica um pouco mais longe da máquina, dando uma firmeza para a linha, e também dentro de um potinho. Você pode usar uma caneca, um potinho antigo, pote de alimento mesmo, não tem problema, só para que ele não fique andando pelo chão, e isso pode prejudicar o seu ponto. Então colocar o cone dentro do potinho para que ele fique lá firme e o ponto fique ótimo. Em todos os meus vídeos eu sempre bato na tecla que alinhavar é imprescindível para um bom acabamento. Eu alinhavo sempre, principalmente quando são tecidos finos, tecidos que têm um manuseio mais difícil. Eu alinhavo bem em cima do lugar que eu vou costurar. Por quê? Ah, mas para tirar o alinhavo é mais complicado? Mas se você alinhavar um pouco antes ou um pouco depois, pode ser que ainda ande, que o tecido ainda ande, dependendo se ele for muito leve. Eu alinhavo em cima da margem que eu vou costurar e costuro ali. Uma dica bacana é que você pode, por exemplo, você precisa provar essa peça antes de fazer a costura certa, porque é uma costura francesa. Aí se você não provar, vai dar um problema, se der um ajuste, tem que desmanchar tudo, o tecido é fino, ou até porque para você provar mesmo com mais rapidez e ver se está tudo certo. Você pode passar o ponto 4 da máquina, ou se a sua máquina tiver 5, o ponto 5 da máquina, que é um ponto mais largo. E esse ponto pode servir de alinhavo, por exemplo, porque ele é um ponto que vai segurar as costuras, vai segurar a roupa e que você pode ajustar, vestir, ajustar, fazer todas as modificações necessárias, as marcações, e depois você vai puxá-lo e tirar com facilidade. O ponto 4 ou o maior ponto da sua máquina é um ótimo alinhavo também. Falando em alinhavo e o quanto que ele é importante para um ótimo acabamento, se você gosta desse tema, não deixe de conhecer o meu curso online Acabáveis Primorosos e Técnicas de Costura. No curso eu faço vários processos que a peça de roupa pode passar, como viés, revel, forro, arremate de decote, de cava, margem de costura, para que a peça fique linda por dentro e por fora. Se você se interessa por isso, não deixe de conhecer, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Um acabamento primoroso valoriza ainda mais a peça de roupa que você está fazendo. E a última dica entra também em costura e modelagem, porque abrange os dois, e é sobre a marcação do molde no tecido. Essa marcação pode ser feita com giz, com uma caneta que seja própria, com um sabonete, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Você tem que ter no seu ateliê, no seu quartinho de costura, no seu cantinho de costura, algumas opções, porque nem todos os tecidos se adaptam para... nem todos os tecidos dão certo com só um tipo de marcação. Alguns tecidos eu gosto de usar giz, outros eu prefiro usar a caneta, outros a caneta já não marca bem, eu tenho que usar o sabonete, por exemplo, para que seja um traço mais firme. Você deve ter opções de marcação no tecido. E aí eu gosto de testar também diferentes tipos de giz, porque tem alguns mais finos que são ótimos. Eu tenho um mais fino, só que ele quebra muito e ele é branco. E aí eu não acho ele de outra cor. Para tecidos brancos, para mim, ele não serve.
E aí eu gosto também de usar a caneta, porque o traço é muito fino, mas pode ser que também algum tecido ela não pegue bem. Você tem que ter diferentes tipos de materiais, uns 2, 3 tipos, para que você possa escolher o mais adequado para o tecido. E um deles também pode ser um sabonete velho. Sabe aquele sabonete que você já está bem no finalzinho, já está com as pontas mais finas, para não ficar aquela ponta grossa, já está ao redor dele, já está fininho. Você pode usá-lo também para marcar o seu tecido. Só evite ser um sabonete oleoso, que possa engordurar o tecido. Teste antes, sempre num retalho, mas o sabonete é uma ótima marcação também. É isso, espero que tenha gostado. Foram 7 dicas de modelagem, de costura, na hora do corte, que eu faço para que você possa deixar a sua hora da costura mais prática e possa render ainda mais. Um beijo! Se você gostou, dê o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal do Algodão Cru no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!